Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por este alimento. Graças te damos, ó Senhor, ó Pai amado, por esta oportunidade que aqui estamos, ó Deus. Assim como o pastor tem falado, ó Pai amado, não estamos no lugar mais bonito, ó Deus. Não estamos, ó Pai amado, no lugar onde é que muitos desejariam estar, ó Pai. Mas nós estamos no lugar certo, estamos fazendo a coisa certa. De todos os lugares que há no mundo, ó Pai amado, a tua casa é o melhor deles, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai amado, ouvir, entender, compreender e praticarmos a tua palavra. Porque assim como o Tiago já trouxe a mensagem de que o Senhor Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Senhor, Pai amado, é uma dádiva, meu Pai amado, sermos escolhidos pelo Senhor, é um prazer imenso, inigualável. Que nós possamos, Senhor, permanecer nos teus caminhos, em nome de Jesus, amém. Gostaria de pedir aos irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 1. Acho que os irmãos podem até se assentar, porque nós vamos ler até o versículo 20, para que você não possa se cansar. O texto vai dizer: o endemoniado gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. O qual tinha sua morada no sepulcro. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Só para não perder a oportunidade, nós vamos até continuar a leitura logo em seguida. Mas aqui no texto nós podemos perceber um homem que tinha muitos problemas, sim ou não? Era uma pessoa fora do habitat natural, sim ou não? Porque é comum a pessoa viver em um sepulcro? Não é verdade? A Bíblia vai dizer aqui que ninguém daquela cidade poderia com aquele homem. Já tentaram prender e por diversas vezes ele quebrou as cadeias, quebrou os grilhões, sim ou não? Mas o que é interessante aqui nesse versículo 8, no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Às vezes nós temos uma concepção muito errada sobre a adoração. Hoje você pergunta aos levitas de hoje para você o que é adorar. Hoje na reunião nossa, o pastor Nelson tinha feito 5 perguntas e que nós precisávamos de responder a cada pergunta com uma única palavra.
Se você hoje chegar para o levita e perguntar, levita, o que é adorar? Não sei. Às vezes você pensa assim que adorar é cantar, adorar é tocar, adorar é ir com a roupa bonita. Mas você pensa que adorar é falar bonito. Nós estamos falando aqui de um homem endemoniado, com cerca de quase 2.000 demônios dentro dele. Se para você adoração é cantar, é dançar, é louvar, é vir bonito, esse texto então está contraditório. Porque a palavra adorar significa prostrar-se. Significa você reconhecer aquela pessoa que está à sua frente e se humilhar na presença dela. Muitos têm feito isso com ídolos. É por isso que parte do mandamento de Deus é: não servirás a outros deuses, nem se curvará diante dele. Porque a adoração pertence somente a Deus. O fato de você se prostrar, de você se ajoelhar diante da presença de Jesus, significa que você o reconhece, que ele é digno de ser adorado. Os demônios reconheciam a Jesus. E muitos, mesmo dentro da igreja, ainda não reconhecem a Jesus. Não é difícil nos dias de hoje, durante o culto, durante a mensagem, durante a pregação, porque na pregação ela não tem o dever de entreter, irmão. A palavra de Deus, ela não tem a obrigação de te agradar. E tem pessoas que durante a mensagem ela dá ao seu filho celular, para que o celular possa entretê-lo. Mas só que isso não é algo que está somente a criança. Porque quando a mensagem não interessa, você está no Facebook e no WhatsApp, dentro da igreja, no horário do culto. Aí na hora que é você que tem que tocar, guarda, chega aqui e toca, como se nada tivesse acontecido. Não há compromisso, não há reverência. Não lê Eclesiastes capítulo 5, não tem conhecimento. Versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha para você ver o que vem logo em seguida no texto. No primeiro versículo antes desse estava falando que ele tinha feito o quê? Se prostrado, não era? Não é isso? Primeiro ele se prostrou, não é verdade? Agora logo no versículo seguinte está dizendo assim, ó: o que tenho eu contigo? Mesmo se prostrando, mesmo se curvando, ele não tinha nada a ver com Jesus, não. Ele está falando: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? O que eu tenho a ver com você? Não tem nada a ver com você, não.
Não me atormente, não. Versículo 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito. Aqui você já dá para perceber que não era aquele homem que falava por si. Havia tantos demônios na vida daquele homem que quem falava através daquele homem eram os demônios, igreja. Imediatamente a primeira coisa que Jesus falou para aquele homem quando o viu foi: sai deste homem. Jesus em momento nenhum questionou ao homem a sua atitude. Jesus simplesmente havia dado uma ordem: sai deste homem. Vamos continuar no 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Isso aqui é para quem entende um pouco mais e aprofunda sobre batalhas espiritual, grupos de intercessão. Isso aqui ensina sobre batalha espiritual, sobre como expulsar demônios. Porque quando Jesus deu a ordem àquele demônio para ele sair, o demônio não saiu. Não que ele tenha resistido a Jesus, mas Jesus pergunta assim: qual é o seu nome? Quando Jesus pergunta qual é o nome, olha o versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ou seja, eles aqui reconhecem a autoridade de Jesus, reconhecem Jesus e reconhecem o que Jesus poderia fazer. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Uma grande manada de quê? Porcos. Irmão, você tem que entender uma coisa: quando a Bíblia dá nome, é porque ela tem um significado, é porque é coisas importantes. Por que na Bíblia está aqui situado o animal porco? Porque nós estamos falando da cidade de Gardênia, uma cidade pertencente a Israel, onde a Bíblia nos diz que lá desde os tempos de Moisés, todo o povo era proibido de comer carne de porco. Porém o porco, ele estava ali naquela terra, e se ele estava naquela terra, ele estava ali por um motivo, e esse motivo seria de desobediência. Jesus aqui mata 2 coelhos com a cajadada só, porque ele expulsa os demônios da vida daquele homem e ao mesmo tempo ele limpa a terra, porque os espíritos que estavam no homem saem daquele homem e vai para onde? Aí o que acontece depois? Cai nos precipícios. Mas os demônios foram embora? Demônio é espírito. Você acha que se o porco morreu, o demônio também morreu? Não. Mas agora a terra está limpa e aquele homem está são. Vocês entendem o mistério? Vamos continuar, né? Versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram Irmãos, é impressionante, né? Pastor, você sabe o que é impressionante? Eu fico pensando, quando a gente vai fazer um trabalho na igreja, quando você vai fazer um trabalho evangelístico, quando você reúne na igreja pessoas para poder fazer um trabalho de evangelismo no domingo, você pode contar no dedo quem vai vir para poder anunciar o evangelho. Mas às vezes quando a notícia é ruim, ela corre como se tivesse de Mercedes-Benz. Ela parece que anda como se tivesse 150 cavalos de potência. Aqueles homens não anunciaram que Jesus estava na cidade.
eles anunciaram que eles perderam todos os porcos. Perderam. Com pouco tempo a cidade inteira foi alcançada. Eles não anunciaram a rua. Eles não anunciaram aqui na rua Santa Rita, Santa Elisa, que hoje vai ter culto às 19 horas no Santa Rita, que Jesus está aqui. Não foi esse o anúncio que eles fizeram, mas foi o anúncio que? De que perderam tudo que tinham. Sim ou não? Está entendendo aí, irmãos? Vamos continuar. Versículo 13. Jesus permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Isso aqui me lembra muito no dia de hoje, é como se acontecesse um acidente perto de você. Porque não sei se você já se deparou nesses trânsitos nossos aqui, quando a gente está viajando. Você vê um acidente que aconteceu lá do outro lado da rodovia. Vocês saíram na sua mão aqui 3 pistas do lado de lá. Na sua mão aqui está livre. O acidente está aqui. Todo mundo está aqui para ver o que aconteceu do outro lado e ninguém pode fazer nada. Além de quase causar um outro acidente do outro lado. Sim ou não? Acontece isso ou não? O negócio está tão feio hoje, que aí isso já nos espanta, não é? Mas só que hoje só isso não basta. Não basta apenas ser curioso e olhar o que está acontecendo. Não. A pessoa às vezes está presenciando a tragédia acontecendo e ela está como? Depois vai passar nas redes sociais. Sim ou não? Pergunta alguém aí que perdeu algum ente querido aí por alguma tragédia e que ele está gostando se o vídeo da parente dele está circulando aí. Pergunta para a família. Pergunta para o pai ou para a mãe. Para o irmão. Pergunta para a esposa ou para o marido se ele está gostando dos likes que está recebendo. Porque hoje em dia se perdeu totalmente o pudor. A moral, a ética, isso daí já era. Já não tem mais. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Versículo 18. Aquele homem foi liberto, sim ou não? Foi liberto, né? Agora Jesus está entrando no barco para fazer o quê? Para poder ir embora daquela cidade. É natural que aquele homem que foi realmente tocado por Jesus quisesse acompanhá-lo, quisesse segui-lo, sim ou não? Mas o que Jesus fala com ele? Lê o 19 aí. Jesus não permitiu. Jesus o quê? Não permitiu. Quem que está lendo? Jesus não permitiu. Gente, mas será por quê? Não ia ser bom para aquele homem seguir a Jesus?
E, vamos ver o histórico desse homem. O homem vivia na onde? No sepulcro. Ele tinha muitos demônios. Ninguém da cidade podia ir com ele. Já esteve preso por diversas vezes. Quebrou as cadeias, quebrou os grilhões, sim ou não? Se aquele homem vivia no sepulcro, é porque nem mesmo a família dele dava conta dele, ou queria ele em casa, sim ou não? Não é verdade? Agora continua. Mas disse: vá para casa. Vai para onde? Para casa. Continua. Para sua família. Para onde? Sua família. Vai para a sua casa e para a sua família. Significa que ele tinha família. Continua. E anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmão, a gente tem que começar a entender alguns aspectos de como Jesus atua, para a gente poder receber a nossa bênção. Aqui nesse texto acontece algo fantástico e que passa muitas das vezes desapercebido, porque muitas pessoas se convertem, muitas pessoas querem fazer missões, mas assim como a pastora missionária Marcelete ensinou aqui por diversas vezes, que ser missionário não é ser um viajante. Sim ou não? Não é isso, pastora Marcelete? Ser um missionário não é ser um itinerante. Ser um missionário é estar comprometido com uma missão, levando uma mensagem pela qual já está definida e clara. Jesus poderia muito bem chamar aquele homem para poder seguir a ele e aquele homem continuar com Jesus, mas ia faltar uma coisa. De nada adianta você se converter ao Evangelho, querer pregar a palavra de Deus, mas não querer alcançar a sua casa, a sua família. De nada adianta a sua conversão se ela não está dentro de casa. De nada vai adiantar se aquele homem começa a pregar do lado de fora, enquanto na sua própria casa tinha gente ferida e magoada por causa de muitas situações que havia passado com ele. Tem doenças que só são curadas por causa de perdão. Jesus não estava negando que aquele homem o acompanhasse. Jesus estava enviando agora para uma missão. Alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance a sua cidade. Jesus, se você quer saber algo, vou te contar algo surpreendente nessa passagem. Jesus não era para estar em Gardênia. Os discípulos não sabiam que Jesus ia para lá. Jesus estava vindo para Cafarnaum. Mas Jesus então passa na cidade de Gardênia. Ele não foi fazer lá um trabalho missionário, não foi lá pregar a palavra para todos da cidade. Mas ele foi lá por causa de um homem que vivia no sepulcro e que ninguém podia ir com ele. Porque é isso que Jesus faz, ele cuida de quem não quer ser cuidado, de quem não pode ser cuidado. Jesus, ele transforma a vida, aquilo que ninguém está vendo você passar. Jesus vai te alcançar e te tirar desse buraco. Quem faz isso é Jesus. Vocês estão entendendo o tamanho e a importância que é esse texto? Jesus foi ali apenas por causa de um homem que vivia no sepulcro. Ninguém podia ir com aquele homem, todos viviam sua vida normal. Mas Jesus sabia o que se passava. Eu te pergunto: mentir é pecado? Mentir é pecado? E omitir
Mentir é pecado, certo? E omissão? Irmãos, tanto mentir quanto omitir, todos os dois são pecados. Porém, a mentira, não há legislação no nosso país que te proíba de mentir. Mas a omissão, se você omitir, você pode ser penalizado. Você pode ser até mesmo preso, ser privado da sua liberdade. Porque se você se depara com um acidente ao qual você é o primeiro a chegar naquele local, você não tem que pegar celular para tirar foto, para fazer selfie. Mas se você não ligar para o Corpo de Bombeiros, para o Resgate 193, ou para o SAMU 192, e alguém ver que você passou ali e não teve nenhuma atitude, você pode ser enquadrado, você pode ser preso. Omissão de socorro. É isso mesmo, Jorge, Marcelo? E se eu estiver errado? Entendeu? Omissão de socorro é crime. A palavra de Deus vai falar no livro de Efésios: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tanto a mentira quanto a omissão, os dois são pecados. A mentira, João 8,44. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, não, João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ler esse texto aqui, a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. Vamos lá devagar. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, ele tornou para o templo. Vamos lá, vamos entender. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher o quê? Apanhada em adultério. Vamos entender aí o texto aí. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isto diziam eles, tentando para que estivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um. Irmãos, presta atenção. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais. Vamos entender algo aqui? Vamos entender algo? Se a gente mais velho não tem exemplo, como que a gente vai ser exemplo para essas crianças de hoje, pastor? Se o pai ou a mãe que está no horário do culto vendo o Facebook, o WhatsApp, vai ensinar o que é para o filho dele? A respeitar, a postar, a adorar ao Senhor? É isso que ensina? Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém, além da mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém.
Senhor, e disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. A nossa mente, ela está treinada desde criança a algo muito errado. Muito errado, irmão, muito errado. Só depois que você vai entender o quanto você praticou esse exercício e a sua mente já adulta está treinada para ver o que eu vou te falar agora. Você quer ver? Vamos fazer uma pesquisa aqui bem rápido. Eu só quero que levanta a mão. Quem já aplicou aqui de 7 erros? Aquele negócio de ver as figurinhas lá dos 7 erros que você tinha que caçar, os 7 erros na imagem. Quem que já aplicou? Pode levantar a mão, gente. Vamos ver para ajudar na pesquisa. É ou não é verdade? Olha só para você ver dentro da igreja aqui quantas são as pessoas que já aplicaram com esse joguinho de 7 erros. Você já aplicou, pastor? Esse joguinho é o seguinte: tem 2 figuras exatamente iguais. Porém, eles mudam alguma coisa. O senhor está de óculos, aí na outra está sem óculos. Aí a pessoa vai lá e tem que marcar que não tem o óculos. Então, nós somos treinados para ver o que? Os erros, as falhas, sim ou não? Agora vamos ver se nós somos treinados para fazer ao contrário. As 2 passagens que foram lidas aqui são diferentes uma da outra, sim ou não? E o que tem de comum entre elas? O que tem de igual nas 2 passagens? Vou te dar um exemplo. Nas 2 passagens fica claro a palavra multidão. Sim ou não? No homem havia quantos demônios? Muitos demônios. Qual era o seu nome? Legião. Estou falando da quantidade que grande, sim ou não? Não é verdade? Aquela mulher foi colocada de pé diante de quem? De uma multidão. Um homem com muitos demônios. Depois uma mulher diante de uma multidão. E depois nós ainda temos Jesus contra uma cidade. Porque todos da cidade expulsaram quem? Jesus. Por causa dos povos. Não é verdade? Jesus então teve que sair daquela cidade. Jesus então sai diante daquela multidão e vai embora. O que eu queria trazer de mensagem nessa noite aqui, irmãos, é algo que eu guardo no meu coração, porque vão vir tempos difíceis. Se isso não aconteceu com você, se prepare, porque um dia possa acontecer de um dia todos se levantarem contra você. Eu estou pregando essa mensagem porque isso já aconteceu comigo e por diversas vezes. E às vezes você não sabe como agir, mas você não está sozinho, você está com Jesus. A única coisa que nós, como crentes, como os irmãos dessa igreja, gostaria que você mudasse a sua percepção para uma coisa. Irmãos, não importa se seus olhos são verdes, é até bonito. Olhinho verde, castanho, um olhinho azul, é lindo demais, né? O olhinho azul até da, se eu não me engano, é azul, né? É azul, né? Lindo demais. Os castanhos claros, os castanhos escuros, gente, é bonito. Mas só que não é importante. Se você tem olhos verdes, castanhos ou azuis, mas não tem a visão de ser humano como Jesus teve para com aquela mulher ou para com aquele homem, de nada vai adiantar a nossa visão. É muito fácil ter muitas pessoas para nos condenar, mas para nos justificar
para nos perdoar? Não tem. Sabe, irmão? Observa a atitude de Jesus. Se no dia de culto vale a pena você trocar o culto por causa de uma televisão ou por qualquer outro motivo. Se vale a pena você, conhecendo da palavra, viver a sua casa como uma casa conturbada, de contenda e de briga. Qual é o olhar que você tem para o seu próximo, para com o seu irmão? Certa vez no tempo, Jesus cura uma mulher que há 18 anos sofria, ela andava encurvada. Jesus então cura aquela mulher. E eles então buscam apedrejar e a matar e prender a Jesus. Porque aquela mulher foi curada, mas o problema não era a cura, mas sim o dia era o problema, porque o problema da cura foi no sábado. Irmãos, não adianta, você não pode fazer isso, colocar Jesus dentro de uma caixinha e achar que você só vai vir na quarta-feira para a cura, para sexta-feira para a batalha espiritual e para domingo algum culto específico, porque Jesus ele cura na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer todos os dias, porque nós temos o Kairos, o Kairos. Kairos é o nosso tempo. Não, nosso tempo é o Cronos. Nosso tempo é o Cronos. Marcado dentro de 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Onde só existe o tempo. É aqui e agora. Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés, feche os seus olhos. A mensagem de hoje, assim como foi passado, é Jesus, irmãos. Fale da sua experiência que você tem com Jesus para alcançar outras vidas. Não abandone sua casa, sua igreja, sua família. E tenha um ministério de sucesso onde quer que você esteja, depois que você alcançar a sua casa e a sua família. Feche os seus olhos. Entenda nessa noite o significado de se prostrar, de adorar ao Senhor Jesus. Irmãos, às vezes até o próprio demônio tem uma referência que muitos de nós ainda não têm. Que você possa reconhecer a pessoa de Jesus e se humilhar na presença dele. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar na presença do Senhor ao seu tempo oportuno, Deus o exaltará. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai amado, por essa mensagem, por essa palavra, pela tua palavra, pelo Espírito que é a tua palavra. Senhor Jesus, que o Senhor